Olá, que legal tá aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. E primeiro para mim também, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E aí eu vou dizer, quer fazer alguma coisa na sua vida? Dê o primeiro passo, porque a ponte vai estar lá. E é por isso que eu estou aqui. O universo me trouxe até aqui. Tem algumas pessoas que depois vou citá-los para eu estar aqui, inaugurando hoje, com muita alegria no meu coração, o primeiro podcast. Elias Rico aqui atuando, esse Rico com K, que você que já me segue nas redes, vai agora também seguir aqui através desse podcast. Eu preciso entrar nisso, é um sonho que eu tenho tanto no meu coração e o universo trouxe, porque traz para você também tudo que você sonha, tudo que você almeja, que você cocria, o universo te traz. Então hoje é um dia especial, porque eu estou dando o primeiro passo para esse topo que o universo me prepara. Gratidão ao universo, gratidão às pessoas que estão aqui ao meu redor. Já tem uma surpresinha. O universo me trouxe uma pessoa muito especial hoje para iniciar. Não é toda hora que você inicia um podcast, e muito menos com uma pessoa tão preparada, tão amorosa, tão carismática, tão pronta já e tão jovem. Então eu já vou apresentá-lo. E é isso. Com alegria, eu te peço, se puder, a partir de hoje, ao ouvir esse corte aí no seu canal, já corre e divulga isso aí, me ajuda, porque eu estou iniciando. Hoje é o primeiro dia. Eu preciso de você, tá do outro lado da tela, para me ajudar. E vamos crescer juntos. Vou trazer aqui assuntos variados, tá? Hoje é um bate-papo solto, é o primeiro, é o piloto, mas na semana seguinte já tem aí um bate-papo de multinível com 3 imperiais do Brasil. Depois vou trazer bate-papo com professores, livros bons, de autoajuda, livros de espiritualidade. Vou trazer vários temas para cá nesse podcast, coisas que eu gosto, que eu já vivo, que eu busco. E a ideia é trazer para você e para mim crescimento pessoal e espiritual. Aquele abraço, beijo. Então, agora vem a surpresa que você espera, porque vai valer a pena você assistir, pode acreditar. Eu conheço há pouco tempo, mais ou menos há uns 5 anos só, é pouco tempo. Só que não tínhamos tanta afinidade, devido a onde nós nos conhecemos. Aí, um dado momento, a gente se encontrou e ele me fez um convite. Vem participar de um congresso que eu estou criando, que criei, é o segundo tal. E eu estou falando do Conego. É isso mesmo. E aí eu participei do de Goiânia e daí em diante começou a minha afinidade com esse cara, que vale a pena você também conhecer, já é muito conhecido em Anápolis, já no Brasil, através dessa coisa que ele criou. Ele hoje é um cara múltiplo, ele tem aí hoje já uma hold com vários segmentos, né? Já a gente fala sobre isso, mas com muita alegria, eu quero, e com muita gratidão ao universo e a ele, trazer aqui para esse primeiro bate-papo, esse primeiro momento, esse projeto piloto que está nascendo agora, ele, nada mais, nada menos do que Vitor Cardoso! Obrigado! Alegria ter você aqui comigo, Vitor. Me sinto honrado com essa Muito obrigado. expectativa que vocês criaram com a minha presença aqui. Para mim é uma honra estar aqui hoje no podcast contigo. Muito obrigado, Vitor. Não é qualquer um, eu falei agora há pouco, que vai iniciar um trabalho desse, e aí tem esse apoio, né? Também desse cara que está lá gravando, depois falando sobre ele depois. Com certeza. Né? E em breve eu vou ter que entrevistá-lo. Com certeza, né, Vitor? Vitor, vamos lá. Quem é Vitor Cardoso? Elias, então, novamente, para mim é uma honra estar aqui falando para esse público maravilhoso aí do seu novo podcast. Vitor Cardoso, sou advogado, sou empresário, tenho algumas empresas aqui na cidade de Anápolis. A principal delas, como você bem citou, o Conego, Congresso Empresarial Goiano, uma empresa produtora de eventos empresariais, eventos que rodam todo o estado de Goiás, e tem sido aí um alicerce muito forte para o público empresarial que necessita principalmente de network e também de conhecimento com palestrantes de renome e com toda a abordagem que a gente traz no Conego. E esse feeling é o que eu também levo para as outras empresas que eu também estou à frente como CEO. Mas, peraí. Tá legal a resposta, mas eu quero uma coisa mais para o nosso público. Você quer algo pessoal? Quem é Vitor? O menininho Vitor chegou aqui em Anápolis. Hoje é esse cara que você é, mas a caminhada, rapidamente, pode... Vou falar sobre essa jornada. A minha jornada, Elias, iniciou lá no Rio de Janeiro. Eu sou carioca.
Eu conterrâneo? Sim, você sabia dessa Não parte? sabia, não. Nossa, sério. Eu nasci no Rio de Janeiro. De qual então- cidade? Na capital, Rio de Janeiro capital. Então você é da Gema. Sim, também. Bom sucesso. Não, mas eu não conheço muito Bom Sucesso, não. Tá bom, vai lá, seu Riquinho. Mas nasci no... Não, nasci na Brincadeira. capital, né? Ali, próximo ali na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E em determinado momento vim para Anápolis, morar aqui em Anápolis. E nessa transição, né? Por mais que eu tive muitas raízes cariocas, inclusive recentemente estive lá no Rio, participando de eventos, palestrando. É uma cidade, para mim, encantadora. Para mim é um prazer imenso estar na minha cidade natal. Mas eu também me considero um anapolino de coração, tendo em vista que eu já moro aqui em Anápolis há 17 anos. Isso que eu ia falar. Então, há 17 anos eu tenho construído um ecossistema relacional que se traduz também no próprio network. Então, há 17 anos eu venho construindo, e eu falo que essa construção ela é passo a passo, porque há 17 anos eu tenho o mesmo número de celular. Então, tem pessoas que me conhecem há 15, 16 anos e têm o meu contato até hoje. Então, o Vitor Cardoso nada mais é. Eu sou carioca, mas também sou anapolino de coração. Sou empreendedor desde os meus, vamos falar aí, acho que 15, 16 anos. Quando você começou no segmento de venda? Só por curiosidade. O segmento de vendas, que é algo muito importante. O segmento de vendas, que eu transpasso ele um pouco para o empreendedorismo, porque não chegou a ser uma venda direta, como você trabalha, mas desde quando eu era adolescente, digo aí uns meus 16 anos, 17 anos, é muito comum a gente jogar no computador, ter jogos online. Isso faz parte da vida de um adolescente. E aí, Elis, sei lá, mais ou menos 15 anos atrás, eu comecei a empreender da seguinte forma. Eu estava jogando no jogo, tinha 16, 17 anos. Eu pensei assim, poxa, mas o jogo é online. Estou cheio de roupa, disso, daquilo, cheio de produtos online dentro de uma plataforma de um jogo de RPG na época, né? Pensei assim, mas peraí. Só pra você saber, eu não manjo nada de jogo. Mas quem Nada. tá ouvindo, manja, vai entender isso que tu tá falando aí. Os jovens de hoje. O universo dos games movimenta bilhões em todo mundo. E é um universo extremamente lucrativo e poderoso. Mas naquela época, 15 anos atrás, talvez não era tanto quanto é hoje. Então, eu ainda pensei, mesmo como um jovem garoto, eu pensei, poxa, mas eu tô cheio de dinheiro no jogo e na vida real isso não adianta de nada. O que eu fiz? Comecei a vender as coisas ali, mesmo com 16 anos, e comecei a monetizar, ou seja, vender o que eu tinha no jogo e recebendo em dinheiro na vida real. Então, assim, há 15 anos atrás, já comecei a empreender e mesmo com 16 anos, assim, no jogo eu fiz mais de 5 mil reais. Só uma curiosidade. Não entendo muito, mas sei que hoje uma plataforma das mais gigantes são essas de venda online, né? Claro, claro. Mas nessa época, mesmo sendo recente, já estava no mercado esse fogo ou agora é mais recente esse fogo de cursos online e tudo mais? Não, nessa época nem tinha. 15 anos atrás. Tá vendo? Eu não sabia. Era Facebook, tava ali acho que no fim do Orkut, transição pro Facebook. Não tinha nem WhatsApp, assim, em larga escala. Posso O WhatsApp tava começando, galera, mas não era em larga escala. Só um pouquinho, ele falou Orkut, só quem tem a nossa idade, você que tem 15 anos, vai voar, né? Mas eu nem tinha Orkut, pra te falar a verdade. Nem eu, nunca tive. Eu Passei não por tive, isso. mas eu sei que teve ali na minha época. Existe isso mesmo. Resumindo, então, o meu lado empreendedor foi nessa virada de chave. Eu era muito jovem, mas mesmo assim, mesmo que eu tivesse ambição ali para poder crescer num ambiente virtual, eu falei, poxa, o ambiente aqui é virtual, o meu ambiente é real, vou trocar esse dinheiro no virtual pro real. E aí eu comecei a monetizar, falei, melhor compensa mesmo. Aí eu chutei o balde, fui diminuindo o jogo, né, e comecei a vivenciar a minha vida cada vez mais. E aí eu fui entrando nas minhas trajetórias de profissões até me tornar advogado. 21 anos eu passei na OAB e dei para frente. Eu ia perguntar isso. Quando foi? Por que você teve a ideia? Desculpa, sempre claro, te interrompendo aqui. É mania. Fica à vontade. Eu falo mania não de podcast, que esse é o primeiro. A mania das minhas entrevistas que eu faço já no meu trabalho aí, de pessoal aí. Mas, Vitor, quando nasceu a ideia de direito na sua cabeça ou foi papai, mamãe que deu essa luz para você? Essa pergunta é excelente. A ideia de direito na minha cabeça, também nessa fase aí, com 17 anos, eu não sabia qual curso que eu pretendia cursar. Eu não sabia para que rumo que eu iria tomar. Mas normal dos jovens. Normal, jovem, 17 anos, super normal. Mas eu sabia que a área do direito iria me abrir um leque muito grande. Desde 15 anos atrás até hoje, quem faz direito
tem uma oportunidade muito grande e uma abertura muito grande para concursos públicos. Então, como eu não tinha plena convicção, se eu queria, é um leque muito grande. Como eu não tinha plena convicção se eu queria advogar ou não, eu falei, poxa, vou fazer direito, porque vai me abrir muitas portas. Se eu decidir advogar, maravilha. Se eu resolver que não é, eu vou pro lado do concurso público. Né? E aí eu tinha essa opção. Então, quando eu decidi, foi mais ou menos nessa visão, que eu achei, inclusive, válida, porque eu sabia o rumo, eu só não sabia o que eu queria, certeza, né? Mas aí deu certo e fiz a faculdade. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas é bom, eu adoro contar as minhas curiosidades, e essa é uma delas. Eu sou o único acadêmico do Centro-Oeste que tem uma certificação de 100% de presença durante 10 períodos, durante 5 anos de faculdade. Então, eu recebi a certificação do reitor da União Evangélica, instituição Anapolina, né? E para mim é uma honra, é uma alegria muito grande. Tem que colocar isso no seu quadro, na sua sala. É verdade. Porque, gente, um jovem que não falta nem para dar um beijo, você nunca nem para dar um beijo naquela namoradinha de curso, que é normal. Mas é que tá, é porque tem várias explicações para isso. Primeiro, não é, galera? Eu estudava de manhã e o curso matutino, ele tem um pessoal mais sério, vamos dizer assim. Uma galera mais comprometida. Essa palavra. Não sem desmerecer quem faz à noite. É, né? Claro, total. Não tem aquele barzinho da noite. Não isso, tinha como... Porque quem estuda à noite fala assim, fulano, vamos ali pro barzinho. De manhã nem tinha barzinho. Eu nem bebi bebida alcoólica. Então, assim, até hoje eu não bebo. Eu bebo muito raramente um vinhozinho, alguma coisa. Então, assim, como eu não tinha esse viés aí da bagunça, do rolê e tudo mais, então pra mim era mole. Segundo, eu morava quase do lado da faculdade. Então, quando eu não tinha carro, bem no início da faculdade, eu ia a pé. Então, eu ia a pé, voltava a pé, então não tinha por que faltar. Terceiro, quando eu atribuí isso como uma meta, aí acabou. Antes de atribuir isso como uma meta pessoal, eu ia porque bacana, eu me sentia bem, eu queria aprender, eu sempre fui muito de querer aprender. E nunca me limitei a falar que eu sei tudo sobre eventual assunto. E a gente nunca sabe de tudo. Então, como eu sempre tive sede de conhecimento, eu ia pelo conhecimento sempre. Depois eu comecei a ir com maior afinco e preparação por conta da meta pessoal. Qual que era a meta? Eu falei em determinado momento da faculdade, lá no segundo, terceiro período, eu falei assim, Elias, poxa, até hoje eu não faltei, será que eu dou conta de fazer isso até o final? E quando eu me autodesafio, é às vezes até mais sério do que um desafio de um terceiro. Que interessante. Porque é um... Olha a dica aí, galera jovem. É um nível de comprometimento com o meu interior. É um nível de... Tu e tu. Exatamente. Ninguém está me desafiando. Eu mesmo me autodesafio. Eu falei, será que eu dou conta? Aí quando eu falei, será que eu dou conta? Pode ter certeza, eu vou bater firme até aí. Aí eu tive que assistir aula com dores de cabeça, 3 pós pequenas cirurgias, com febre e outras coisas assim para poder cumprir a meta. Vários professores, sem querer, às vezes, deram falta no meu histórico ali. Eu falei, poxa, professor, tô aqui na sala, tô aqui na sua frente. Não, Vitor, foi sem querer, era o aluno de baixo. Eu falei, professor, caraca, não tem como eu deixar essa falta aí, porque é uma meta pessoal. Eu vou precisar que você rasure o controle. Radical a esse ponto. Você tava lá. Aí o professor entendia e tudo mais. Aí tinha aquele jogo de cintura para poder conversar com o professor. E vários professores da minha época, todos sabem dessa história. Interessante. Vitor, aí tu tem essa condecoração, é isso? Isso, é um certificado, uma honraria minha. Numa próxima bate-papo, nós teremos muitos na sequência do nosso podcast lá na frente. Você vai trazê-lo. Eu trago. Não ficou duvidando, não. É para nós tirarmos uma foto juntos. Isso é uma honra. Porque, olha... Tem no meu Instagram, lá no feed do meu Instagram então tem. Tá. Não sei se dá para ver, mas olhar. Vitor Cardoso ADV. Show. Dá para ver lá. E eu conto um pouquinho da história e aí tem uma foto minha com o reitor agora recente desse ano. Interessante. Porque fez 10 anos dessa história. Porque foi em 2013, né? E agora fez 10 anos que eu completei esse marco. E aí o reitor e a coordenação, a reitoria do curso me chamou lá com alguns egressos do curso de Direito e falou, poxa, Vitor, você teve uma história impactante, é interessante que os egressos e também o reitor entenda e contextualize como foi essa história. Aí eu contei, deu várias risadas, mas todo mundo achou maravilhosa essa história. Agora é interessante aqui, frisar isso para a galera que está assistindo, porque eu aos 58 anos, Vitor, e professor de formação, tanto como aluno, quando aluno, e professor, quando professor, não lembro de um caso de um aluno fazer um curso de quantos anos são o direito? 5 anos. 5 anos de direito, o cara não tem uma falta. Esse cara tem que ser internado, ou a NASA, atenção NASA,
Tem que estudar esse cara depois, viu? Tem que tirar ali um líquidozinho desse cérebro maravilhoso. É verdade. Brincadeira à parte. Então, aí você formou em Anápolis. Mas você parece que me falou por alto, você tem pós também na área. Eu tenho algumas pós-graduações, mestrado. Na área de Direito. Na área de Direito. Fiz pós-graduação no Rio, fiz pós-graduação em Goiânia também. E fiz um mestrado em Direito Empresarial, que é a minha principal área de atuação. Por mais que meu escritório jurídico, Elias, eu atuo em outras áreas. Eu tenho profissionais no meu escritório que atuam na minha equipe em outras áreas, e a minha área de expertise é a área empresarial, que eu fiz mestrado, inclusive foi em Buenos Aires, lá na Argentina. Caraca! Foram ensinamentos valiosíssimos para mim. Aí, galera, cara... E me validou para poder aprender e conhecer um pouco mais, não só sobre tudo que envolve a legislação latino-americana, mas também legislações internacionais, o que facilita para eu poder atender em outras línguas. Isso, e por eu ser fluente em inglês, eu também tenho um pouco de domínio em espanhol, estou melhorando um pouco mais, mas em inglês eu até atendo hoje também, já atendi vários clientes em inglês. Então, para mim é muito prazeroso, e ter esse contato com outras culturas faz muito parte da minha filosofia de crescimento e de prospecção. Com certeza, não dando nenhum ênfase maior a outro país, no caso a Argentina, nosso vizinho aqui, um país com história muito linda, mas realmente fazer qualquer pós-graduação, né, em outro país, saindo da sua origem e ir para outro país, é sempre um crescimento. É sempre um crescimento. Você colocou muito bem, é cultura nova, né? Então, parabéns. Então, por isso aí. Vamos lá, Vitor. Como você hoje em Anápolis, é interessante, o empresário que ouvi isso aqui, ou você que está ouvindo em Goiânia, onde quer que seja, Vitor, você tem hoje um associados, é isso? Explica para nós como é que é isso aí. Você chefia, você coordena advogados? Isso. Hoje em dia eu tenho 2 escritórios aqui em Anápolis. E um deles é toda a minha equipe do jurídico, em diferentes áreas, e outro eu coordeno somente na administração do escritório. Então, basicamente, eu tenho um portfólio de áreas que o nosso escritório atua. Quais as mais fortes? As mais fortes: empresarial, trabalhista, civil, imobiliário. Essas são as nossas principais, é o ramo que a gente tem uma bagagem maior, e também temos mais processos. Mas também temos atuação em tributário, várias, né? Consumidor, em outras áreas, né, ambiental, outras áreas a gente também tem atuado em casos específicos. Então agora vamos fazer aqui um comercial. Endereço do seu escritório é onde? Ambos os escritórios aqui de Anápolis ficam no centro da cidade. Para facilitar, vou deixar o Instagram, porque lá vai ter toda essa informação, pode então ser? Pode Para a pessoa não se perder. Mas pode clicar lá no meu Instagram, Vitor Cardoso ADV, que vai ter as informações. ODV? ADV. ADV, ADV de advogado. Isso mesmo, ADV. Super tranquilo de achar, Vitor Cardoso ADV. Então lá tem direto um link para o meu site que conta tudo. Não só sobre minha história, currículo, sobre premiações que eventualmente eu ganhei lá no passado, sobre o mestrado. Interessante. Eu devo abrir até uma página para poder falar um pouco mais sobre essa ideia que eu tive lá atrás e fui condecorado aí com a honraria da presença e participação 100% Maravilha. no curso. Então, eu vou colocar mais informações lá no site, mais do que já tem, mas lá no site tem tudo. Inclusive, as filiais do escritório em outros estados. Eu conheço lá pessoalmente, tive a alegria de estar lá algumas vezes com ele. Galera, é um escritório muito luxuoso, muito bem ornamentado. E é de bom também. gosto, é de bom gosto. A equipe dele é muito boa, né? E aí, sabe isso aqui, galera, uma coisa curiosa. Isso aqui, no fundo, é uma homenagem para ele, tá? Esse rapaz... Fiquei muito feliz. Fala aí, por que você tem essa ave, essa espécie, que é a águia, lá quem for lá visitá-lo vai ver, é águia de todo tamanho, né, em formato, claro, de estátua, lá no seu escritório. Eu sou fã também, eu já amava a águia, eu falei para você isso. Gostava, é bacana, né? E quando eu vi que você gosta também, tá, quem não gosta? Vamos lá, explica por que a águia na sua vida? Maravilha. Você pode falar sobre isso? Com certeza, é um prazer falar sobre a águia. A águia teve 2 momentos na minha vida. Um momento enquanto eu estava na faculdade de Direito, ainda, né? Eu diria que ali eu devia ter uns 20 anos, uns 12 anos atrás, mais ou menos. Próximo ali do término da faculdade, eu falei, poxa, eu queria já começar a pensar na minha logomarca de advogado. E eu pesquisei alguns modelos. E um deles tinha uma asa de uma águia. Eu falei, poxa, isso aqui é bacana. Um dia eu vou utilizar isso como uma marca minha. Porque eu nunca gostei de balança. Porque a balança é muito comum. Como a balança é muito comum, aí eu falei assim, e eu não gosto muito dessa mesmice. Eu gosto de inovar. Legal, Uma dos meus pilares é a inovação.
E a inovação é plenamente possível a qualquer pessoa. Se você tem acessibilidade a mentores, a pessoas que vão te lançar ideias para o seu crescimento, e são ideias inovadoras, se você colocar isso em prática, isso pode dar uma altíssima lucratividade. E sobre a Águia em si, em determinado momento, eu pesquisei sobre isso, né, que era uma ideia minha para poder colocar na minha logomarca, sem balança, sem espada, sem essa cultura. Que é o símbolo oficial do direito. O símbolo oficial do direito, o que a maioria dos advogados utiliza. E como você bem observou, sai pela tangente. Desde a época da faculdade, eu não queria ser igual a maioria, eu queria ser diferenciado da maioria. Legal. Com todo respeito, tenho amigos até hoje, e cada um escolhe a forma de lidar e a forma de entender como que funciona o universo acadêmico. Com certeza. E aí, o primeiro momento desse meu contato com a Águia foi ali há 10, 12 anos atrás, quando eu estava me propondo a criar uma logomarca diferenciada para mim. E ficou no stand-by, uma ideia ali, aguardando um insightzinho, aguardando ali um momento certo. Em 2017, eu falei, poxa, agora eu acho que é o momento de eu realmente trabalhar uma logomarca diferente. Aí em 2017 eu criei, junto com a agência na época, me auxiliou a criação de uma primeira logomarca, que eu nem falo muito que é uma águia, porque perto da que eu tenho hoje, que é realmente uma logomarca de águia, a outra era uma ave, quase uma águia. Era uma águia ali em transição, mas já era uma águia. E aí eu utilizei isso como um branding, sempre me posicionando ali como uma águia, mas assim, uma águia em crescimento. Então, não era essa águia linda que está aqui hoje, que maravilhosa. Era uma águia ainda em crescimento, né? Então, eu contextualizei o meu interesse pelo arquétipo da águia, fui crescendo e ativando o arquétipo de certa forma. E só que somente lá para final de 2018, por ali, que eu troquei aí a minha logomarca que eu uso até hoje. É a minha logomarca oficial, é a minha logomarca de águia. E hoje eu também acredito que eu seja um dos poucos advogados que tem uma logomarca interativa. A minha logomarca, ela inicia com um desenho, batendo asas, similar a essa, só que com azul. Né? Lá no site tem como você ver isso. E aí ela finaliza na logomarca. Então aí depois eu falei, poxa, agora eu já estou realmente batendo asa com águia, vou fazer algo diferenciado. Aí eu fiz a logomarca interativa. Parabéns. E falar nisso, fica aqui uma dica legal. Você que está nos ouvindo agora e vai nos acompanhar, com certeza. Vitor, fica aqui o convite já hoje, para quando o universo vai de novo encaixar o nosso encontro, vamos falar só disso. Você que ficou curioso, você que já sabe o que é um arquétipo, show, ou tem noção. E tu que não, vai saber pelo Vitor. Outro dia a gente vai falar sobre isso. Maravilha. É uma das áreas dele também que ele trabalha aí. Eu estudei bastante sobre arquétipos, então adoro falar sobre isso. Neurociência também. Tem muito a ver sobre neurociência, que também é algo que eu estudo semanalmente. Então, para mim, é um prazer falar sobre isso. E esse pod do Elias Rico vai falar um pouco de tudo. Vai falar sobre tudo. E ter esse cara aqui de novo falar sobre isso vai ser honra. A gente marca. Quanto vai ser, mas eu vou pagar. Não, que isso. Só para brincar. Vamos lá agora, tem que quebrar o gelo. Vitor, Conego, como é que nasceu Conego na sua vida? Conego, adoro falar sobre isso. Conego, Congresso Empresarial Goiano. Cara, o Conego para mim foi um presente de Deus. Foi algo assim que eu sou grato a Deus todos os dias. Quando eu falo do Conego, eu falo que se eu agradecer a Deus todos os dias, para mim ainda vai ser considerado pouco pelo presente que Ele me deu. Porque eu tenho hoje uma equipe muito forte ao meu lado, uma marca em ascensão, pessoas de todo o estado de Goiás, do Brasil e do mundo reconheceram o valor de um evento presencial com palestrantes incríveis, com network e com várias estratégias que eu cultivei para poder levar o melhor para o empresário e que ele possa ter aí uma experiência de crescimento pessoal, profissional, de network. E cada dia mais eu tenho recebido elogios que me motivam a querer crescer o próprio Conego. Mas a ideia inicial foi assim, em maio do ano passado, mais ou menos entre abril e maio, acredito que final de abril, eu recebi um insight assim, muito valioso. Para mim era uma resposta de Deus na minha vida. Porque eu pedi, né, um caminho, um direcionamento a Deus, e eu entendi isso como um direcionamento de Deus. E aí, no primeiro momento, eu falei, poxa, vou fazer um workshop para empresários. Eu falei, um workshop para empresários, ideia é boa. Aí eu fui lá no Instagram, pesquisei a palavra workshop empresarial, já tinham tido essa ideia. Eu falei, não é possível, cara. Tiveram uma ideia que eu acabei de ter, uma ideia forte, top, maravilhosa, workshop empresarial.
já tinha essa ideia. Eu falei, então peraí, deixa eu pensar outra coisa. E quando a gente cria uma ideia, a gente tem que tentar ali esboçar algo que não vá prejudicar a outra pessoa que já teve essa ideia anteriormente. Ética, né? Claro, totalmente, isso faz parte. E aí eu falei, poxa, vamos tentar congresso? Porque existem muitos congressos jurídicos e tudo mais, só que o meu contexto é realmente para o empresário, não com um contexto jurídico. Por mais que eu seja do ambiente jurídico, eu consiga, e já palestrei dentro de ambientes acadêmicos jurídicos, o objetivo não era esse. O objetivo era, pela minha expertise empresarial, era trazer conceitos e pilares importantes do network empresarial para dentro do evento e que isso fosse propagado e o empresário entendesse a vantagem e tanto que é importante esse tipo de evento para a classe empresarial. Então eu falei, poxa, vou criar um congresso. Só que nesse momento eu falei, poxa, workshop é uma coisa pequena, congresso é uma coisa maior. Mas eu falei, vou abraçar isso aí, tá tudo certo. Como não tinha... É da sua índole, né, cara, essas aventuras aí. Adoro. Como não tinha esse nome, ninguém tinha tido essa ideia nesse formato e estava disponível o @ do Instagram, eu falei, vou criar. Aí eu criei e-mail, criei o site, criei o Instagram, fui criando. E aí iniciamos esse projeto. Em junho do ano passado, em junho de 2022, foi o primeiro Conego. Que aí foi um congresso aqui na cidade de Anápolis, lá no Hotel Radisson, onde abrigou o primeiro Conego. E aí a gente teve lá em torno de 180 empresários. Foi maravilhoso. Até hoje, inclusive hoje à tarde, um advogado encontrou comigo, Vitor, como é que tá o Conego e tudo mais? Falei, poxa, você foi e tal? Falou, poxa, Vitor, eu fui no primeiro Conego e tudo mais. E eu não lembrava, né? Interessante. Mas eu fiquei muito frutos, feliz. Né? São frutos, né, de trabalho. Frutos do trabalho. Então, assim, isso foi há 1 ano e 4 meses atrás. E ele lembrou disso hoje, me encontrou hoje à tarde no fórum. Então, só para ajudar aqui a você respirar, tomar um gole d'água. Maravilha. O ano passado tiveram 5 congressos. Na verdade, ano passado tiveram 2. Por quê? Porque eu precisava validar o formato do evento antes de levá-lo para Goiânia. Então, nós fizemos Anápolis e Rio Verde ano passado. Aí, validamos o que dava mais certo, o que não dava tanto. Aí, eu validei temática, validei horário, validei tempo. Validei todas as necessidades possíveis para a gente poder chegar em Goiânia com maior peso, maior força. E aí, isso aconteceu realmente. E aí, quando a gente chegou em Goiânia, foi o que você participou em março. Eu tive o prazer, só um pouquinho. Galera, esse cara me chamou, foi quando a gente começou a afinidade, eu fui como congressista convidado por ele, e esse cara abençoou lá o 0800, aí fui, preciso registrar isso, que ele é um coração grande. Claro, mas tem que pagar, hein? Mas vamos lá, e não é pagar, é investir, porque isso é investimento. Mas vamos lá. Muito válido. Eu apaixonei, lá conheci grandes autoridades do mercado hoje, né? E não vou citar nomes para não ferir, né? Que foram muitos. E daí em diante, outro convite especial foi que aí ele me convidou para fazer parte do staff do próximo, que foi em Anápolis. Hoje eu faço parte do staff desse cara e é uma honra para eu estar com esse cara. Realmente não sou um bom staff, mas estou lá sempre colaborando que posso. Então, Vitor, esse Conego de Anápolis, que foi esse agora maravilhoso, e esse de... Os 3 que eu participei, né? Goiânia, o de Anápolis aqui, no maior teatro de Anápolis, né? Fazer comercial aqui para São Francisco, é o melhor teatro. E depois Rio Verde, que foi também lá. Incrível, não foi? Foi. E olha, digo você, não vale a pena, não pode perder nenhum Conego próximo. E o ano que vem tem novidades. Fala aí do ano que vem para nós. Maravilha, Elias. Então, quando eu construí lá atrás a ideia do Congresso Empresarial Goiano, foi justamente o que eu falei agora há pouco. Eu vi que era algo um pouco maior do que um workshop, mas eu abracei a ideia, o meu marketing me auxiliou muito. E no dia que eu criei a ideia, eu liguei na hora pro marketing, né? E falei para ele, olha, já tô com a ideia na cabeça, vai chamar Conego. Ele te conhece, né? Ele já me conhece, pode fazer, utiliza vai para a pegada de azul, por isso. Então, assim, eu sempre estudei muito sobre colorimetria, sobre estratégia de branding, marketing. Então, foi mais fácil. Eu tenho que brincar, Vitor. Eu me acho um cara de raciocínio, achava, meio rápido, tá bom? Quem me conhece aí, esse cara é um avião. Ele pensa a 2.000 por hora. É uma figura, sabe? Vitor, tu tem um raciocínio. Você fala que o meu é rápido. O meu é tão ligeiro que às vezes eu falo para os meus assistentes ou para as pessoas que estão próximas de mim e falo, se eu estiver falando muito rápido, dá uma seguradinha. E não é só o falar rápido, tô falando de raciocínio. Mas tu tá com o Vitor num bate-papo e aqui sem treinar, ele sabe que foi sem treinar. Eu tô aqui, só Deus sabe, porque essa figura aqui falou, vamos embora na tora. E eu gosto muito desse improviso. Legal. Vitor, agora... Só deixa eu só abrir um parênteses. Por que o raciocínio é rápido assim? Perdão. Porque eu sou enxadrista. Enxadrista é a pessoa que joga xadrez. É o profissional de xadrez.
Você esqueceu dessa parte, né? Verdade. Eu sou 12 vezes campeão de xadrez. Você falou aquele dia, cara. Não, Fala aí. Eu vou falar, tá tudo certo. Eu sou 12 vezes campeão de xadrez. Desde criança eu jogo xadrez, então... Você falou de jogos, perdão, mas jogos online. Eu falei de jogos online, porque o xadrez nunca foi um empreendedorismo pra mim. Não é mesmo. Ele foi um desenvolvimento cerebral, intelectual total. Um dos maiores, então, assim, junto com o xadrez, junto com outras atividades que eu faço no meu dia a dia, desde a adolescência, desde a advocacia pra frente, eu trabalho muito o que eu chamo e o que eu estudei dentro da neurociência, que é o desenvolvimento e o melhoramento e aprimoramento das atividades sinápticas, que é a cognição cerebral. E aí, isso facilita o pensamento, e o pensamento é bastante acelerado. Então, foi por isso que eu ligo pro Marte e falo, faz isso, aquilo. Eles ficam doidinhos comigo. Eu também brinquei, eu também vou trazê-lo aqui, é um dos meus próximos entrevistados. Eu vou citá-lo. É Com mais prazer. O ex-deputado Carlos Antônio, aqui de Anápolis também. Claro. Radialista. Fizemos segundo grau junto. Por que eu tô dizendo isso, tá? Tem um porquê. Porque eu e ele brincávamos muito lá no segundo grau, ensino médio, isso tem muito tempo, de xadrez. A gente apostava livro. A gente gostava de livro, não tínhamos dinheiro. Um livro A, livro B, e na época era o... Você não vai saber disso, não. Só quem tem a minha idade, que usou Quixote, o Tex e Zagor. Eu já usei Quixote. É um gibi americano, Zagor e Tex. Só quem tem 50 em diante. Vamos lá, Vitor. Mas eu usei Quixote. Quixote. Ah, tá. E eu joguei bola também, quando era criança. Conga também. Joguei bola. No finalzinho. Conga e Quixote, essa aqui, tá? Vamos lá. Vitor, como é que é o Vitor com o Papai do Céu? Vitor espiritual. Cara, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu tive muitos momentos com Deus na minha vida, e quando a gente fala sobre o lado espiritual, eu gosto de falar que em toda a minha trajetória, em todas as pessoas que Deus colocou na minha vida, e aí eu cito amigos, ex-amigos, ex-namoradas, pessoas do convívio, seu ciclo social, profissionais, do seu ciclo social, todas essas pessoas que passam não só na minha vida, como na vida de qualquer um de nós, na sua, na vida de quem está nos ouvindo, todas elas têm um porquê. E se você entende o porquê da pessoa estar na sua vida, como que ela vai te influenciar, como que ela vai impactar a sua vida, se esse ciclo dessa pessoa já se encerrou ou se ele deve permanecer na sua vida, isso faz parte de você entender os caminhos que Deus traça para você. Verdade. E você precisa compreender se aquilo é algo que Ele quer que você mantenha, são pessoas que Ele quer que você mantenha na sua vida ou não. E por que eu cito isso? Porque pessoas que passaram pela minha vida, que influenciaram na minha vida, porque isso é normal, todos nós somos influenciadores, também somos influenciados a todo momento. E pessoas que passaram na minha vida cultivaram um dos meus propósitos, que é me colocar mais próximo de Deus. Porque culturalmente a minha família nunca foi de me aproximar tanto da igreja. Eu sou católico, mas eu não tinha essa proximidade desde criança, como isso acontece em muitas famílias, os pais. Normalmente é algo que os pais não cultivam essa ideia na cabeça dos filhos. Só que eu tive isso por amizades, por relacionamentos, por outros formatos que me levaram a depois ser crismado, a fazer a primeira comunhão, depois ser crismado na igreja católica. E eu tive uma proximidade maior com Deus. Depois participei de encontros que também foram maravilhosos para poder me aproximar e aflorar o meu lado espiritual. Então, eu entendo que essa forma como Deus agiu na minha vida foi diferente do padrão da sociedade, que é a família levar você na igreja tal, e aí você se sentir bem e continuar por um ensinamento paterno ou materno. Então, acho isso foi muito valioso para mim, então sei desse valor, entendi, e daí para frente eu vi o tanto que eu poderia caminhar dentro dos princípios bíblicos, mas hoje eu tive um contato, assim, hoje que eu falo assim, principalmente nos últimos anos, eu tive contatos ainda maiores que me fizeram assim a ser ainda eternamente grato por todas as bênçãos que eu tenho recebido. Você transita, frisou aqui pra gente, claro, e você congrega ou você participa da Igreja Católica. Uhum. Mas você tem alguma dificuldade de transitar com irmãos evangélicos, espíritas, de qualquer outra religião? Excelente pergunta. Eu tenho muitos amigos aqui em Anápolis, pessoas que eu considero demais
E muitos deles são pastores, são pessoas de outras religiões. Eu tenho um apreço imenso, grandes amigos, pessoas que fazem parte, assim, dos meus melhores amigos e são pastores, são pessoas que eu tenho muito carinho. Inclusive, eu frequento também igrejas excepcionais aqui, que são evangélicas. Aliás, sábado, vou te interromper, você me chamou para ir aonde? Fala aí, pessoal. Sábado vai ter... Pode ser, para todo mundo saber? Pode, eu só não sei o endereço certinho. Então... Tá, mas só fala. Mas sábado a gente vai ter eu acho, é um aniversário de uma das igrejas aqui em Anápolis, que é a presbiteriana, exatamente. E aí, por conta desse aniversário, vai ter um grandes coral. amigos, vai ter um coral, que é um grande amigo. Eu vou com ele. Vamos lá, estaremos lá juntos. Coral Zoe, Se pessoas que eu tenho um imenso apreço, lá de Rio Verde, estarão aqui em Anápolis, então com certeza... Alô, Rio Verde! Né, irei fala lá aí, dá um recado prestigiá-los com o ele vai maior ouvir. prazer. Pessoal de Rio Verde aí, que com o maior carinho do mundo recebeu a gente. Você ser aí esse cara, vamos dizer assim, aberto a conversar, a frequentar Isso. qualquer... Então, por eu ter amizades muito fortes nas igrejas evangélicas em geral, daqui em Anápolis, sem citar nomes em si, mas tem algumas que eu tenho muito apreço, eu vou sempre, Elias. Então, assim, às vezes eu não consigo ir todo domingo, como eu vou na igreja católica, mas eu vou sempre... às vezes não é todo domingo, mas quinzenalmente eu tô frequentando também outras igrejas evangélicas aqui que tem um acolhimento maravilhoso com o público jovem da nossa cidade. Show. E tem, assim, encontros e vários momentos que me completam de uma forma muito bacana. Porque, legal, como você iniciou aí na sua fala, Deus tá em todo local. Sempre. Então, assim, você não precisa estar na igreja para poder ter uma conexão diferenciada com Deus. Então, quando a gente fala de espiritualidade... Isso, duas coisas distintas. Não está falando de igreja, exatamente, de placa. Está falando de esse amor maior, esse comando maior. Exatamente. Meu pai fala isso. Por mais que meu pai não vá na igreja comigo... Eu nem conheço seu pai, hein? Você vai conhecer. Ele fala isso, ele fala... Vou no Rio comer lá uma feijoada com ele. Vamos. Ele fala que sempre teve uma proximidade muito grande com Deus, só que eu demorei para entender isso, né? Então, por mais que meu pai não tenha me cultivado a ir sempre na igreja, que legal, e outras pessoas me cultivaram esse amor, ele me ensinou isso de outras formas e deixou, né, entreaberto aí esse legado. E por falar aí desse contexto todo. Para te interromper, só para dizer, mas fechando, e tem a ver essa brincadeira agora com seu pai, é que a pergunta final, já estamos encerrando nosso tempo ali, o nosso técnico já avisou, a pergunta final é... Fique à vontade. Vitor e família. Qual é o valor para você, família? Valor familiar. Para mim, isso é um pilar importantíssimo e inegociável. Existem 7 riquezas na vida. E uma delas é a riqueza familiar. É a riqueza da família, da conexão familiar. Muitas pessoas se preocupam muito com a riqueza material. A riqueza do dinheiro, a riqueza das posses. E dessa vida a gente não leva nada. E se você se preocupa demais com a riqueza material, que é a 7ª riqueza, e não se preocupa com as outras 6 riquezas, e aí cito riqueza do conhecimento, riqueza de amizades, riqueza de saúde, riqueza de diversas outras riquezas para compor as 7 riquezas, se você se preocupar muito com a riqueza do dinheiro, a tendência é que você não tenha essa riqueza. Então, a riqueza familiar é a base de tudo. Essa além de ser um princípio bíblico, né, de honrar pai e mãe e diversos outros princípios que eu sigo e prego isso também para todos que fazem parte do meu ecossistema, a importância da convivência, da boa convivência familiar e de nutrir bons relacionamentos, não só na família, como em todo o seu ecossistema, em toda a sua vida, né? Eu tenho comigo que é algo assim fundamental, é algo que molda o nosso dia a dia, é algo que molda o nosso caráter, a nossa forma de enxergar o mundo e que não há como você prosperar, você progredir, você alcançar patamares ainda maiores, tais como a gente viu aqui com a conexão, né, e esse contexto aí da águia que a gente bem colocou. Não tem como você alcançar patamares se você não tiver um pilar, uma sustentação muito bem feita. E esse pilar, essa sustentação de toda e qualquer pessoa está sempre atrelada à família. Maravilha. Vitor, eu quero te agradecer por esse momento tão ímpar aqui. A gente ficaria aqui horas e horas falando, entre nós aqui, e agradecer por tudo a você que nos assistiu aí. E, de novo, eu quero fechar agora a câmera em mim dizendo o seguinte: é o primeiro honrado com esse presente de ter essa águia do meu lado aqui hoje.
e dizer para você que teremos aí muito momento legal aqui de crescimento em vários segmentos. Multinível, aqui a câmera, isso, multinível, vamos trazer espiritualidade, vamos trazer... eu vou evitar a questão mesmo política, Claro. no meu trabalho, Faz parte. porque não vem ao caso, né? Então eu quero falar de coisas que vá agregar e que não vá nos dividir. Quando eu falo nós e nosso público, tá bom? Então, mais uma vez, então, gratidão, Vitor Cardoso, pela sua presença, pelo seu apoio. Que Deus continue abençoando você, sua família, seus negócios. Será um prazer estar... Eu falei para você aquele dia lá em Goiânia, quando eu voltei com você, e falei, vou agarrar na sua garra, aqui, ó, vem comigo. Vou agarrar na sua garra, Vitor, e vou subir com você. Falei ou não falei isso? Falou, é um prazer que isso. Então, Pode contar comigo. muito obrigado, Vitor. Beijo, galera. Grande abraço a todos. Obrigado aí pela audiência. É uma honra estar aqui com você. E é Obrigado, isso. Heber. Acompanhe os próximos podcasts aí. Podcast. Vai ser um você acha que prazer. tem chance de ter o segundo? Vai ser sucesso, com certeza. É isso aí. Você nasceu para ser um comunicador. E para mim é uma honra contribuir com nossa sociedade anapolina e tudo que é para progredir e para todos que buscam crescimento, assim como você. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Gratidão. Beijo no coração.